Olá, pessoal. Bem-vindos para mais uma aula. E a aula de hoje vai ser sobre direitos humanos e liberdade. De antemão, já falo o que sempre venho falando. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, que eu vou tentar sanar as dúvidas de vocês. Então, a gente vê, né? O que são direitos humanos? Os direitos humanos são uma categoria de direitos básicos assegurados a todos e qualquer ser humano. Não importa a questão da classe social, raça, nacionalidade, religião, cultura, profissão, gênero, orientação sexual ou qualquer variante, certo? Então, os direitos humanos é um direito básico a todo mundo, ok? E em primeiro lugar, os direitos humanos, eles não são uma invenção, tá certo? Muitas pessoas acabam achando que é uma invenção, mas não é uma invenção. Mas ele é um reconhecimento de que, apesar de todas as diferenças, existem alguns aspectos básicos que são da vida humana que todos deveriam ter e todos deveriam respeitar e que é de garantir a qualquer pessoa. A Declaração dos Direitos Humanos, ela foi redefinida, ela foi redigida a fim de resguardar os direitos já existentes desde que houve qualquer indício da racionalidade dos seres humanos. Assim sendo, ela não criou ou inventou algum tipo de direito em seus artigos, mas ela só se limitou a escrever oficialmente aquilo que já existia. E a extensão dos direitos humanos ela é universal, ela se aplica a todos, de qualquer tipo de pessoa. Portanto, ela serve para proteger e não para beneficiar alguém, certo? Para proteger. Fiquem atentos a essa palavra, porque muitas pessoas acham que os direitos humanos é para proteger bandido, mas não é isso. Não importa o que a pessoa fez, não importa o que a pessoa é, ela é para proteger qualquer pessoa, certo? E outra, os direitos humanos, eles não são uma entidade, ou uma ONG, ou uma pessoa que se apresenta fisicamente e tem vontade própria. Então, a gente, a partir daqui, já traz, desses conceitos básicos, a gente traz como foi que surgiu os direitos humanos. De antemão, a gente traz que, na Revolução Americana, a Carta de Bill of Rights, que é a Declaração dos Direitos Humanos dos Cidadãos dos Estados Unidos, ela assegura alguns direitos aos nascidos naquele país, no caso, os Estados Unidos. E entre eles, ele garante o direito à vida, à liberdade, à igualdade e à propriedade. E assim, o governo não poderia atacar esses tipos de direitos de alguém sem o devido processo e julgamento dentro dos parâmetros da lei. Só que na mesma época que essa emenda americana ela foi oficialmente aceita, também ocasionou a Revolução Francesa. E essa Revolução Francesa, que foi em 1789, foi redigido o direito, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi de cunho liberal, baseada nos ideais iluministas, que fez sucesso mundialmente, certo? E ela justamente pregava a igualdade, a liberdade e a fraternidade, que é o lema da Revolução Francesa. Égalité, liberté e fraternité, um negócio mais ou menos assim. E essas declarações ela tinham justamente o objetivo de assegurar que nenhum homem deveria ter mais poder ou direito que algum outro, o que representava um ideal republicano e democrático que ameaçava o antigo regime de Luís XVI ou era 14? Luís XIV. Não, Luís XV. Enfim, de algum Luís. Então, desde esse primeiro momento, tanto a Declaração Humana quanto a declaração que foi feita na Revolução Francesa, elas asseguram alguns direitos, certo? Mas eles não asseguravam todos os direitos a todas as pessoas e todas as pessoas de raça humana. Porque, principalmente a questão das mulheres. As mulheres elas não possuíam direitos civis e não tinham nenhum tipo de garantia. E, além do que, ainda existia a escravidão. E só foi em 1948 que foi publicada uma carta oficial contendo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a qual ela asseguraria a todos e todas os direitos básicos. Então, a de escravidão para homem e mulher, então ninguém ficaria de fora. E a história desse documento acompanha a história do início da Organização das Nações Unidas, que é a ONU, que ela justamente vem com as suas primeiras atividades em 45, mais preciso em fevereiro.
o que seria justamente no ano que estava ocorrendo a Segunda Guerra Mundial. E ela vem como a solução final do governo nazista contra o povo judeu e os atos que ele cometeu. Então, ela vem justamente para meio que impedir que algo que se assemelhe ao que os nazistas fizeram com os judeus. Não venha com essa questão de escravização de um povo ou com genocídios. Então, com o fim da Segunda Guerra Mundial, o cenário continha milhões de mortes, uma situação de miséria e fome, e milhares de civis tiveram alguns de seus direitos violados. Então, para elaborar algum tipo de estratégia e evitar que novas tragédias viessem a ocorrer, representantes de 50 países eles se reuniram para elaborar um organismo mundial que visava garantir a paz e respeitar todos os povos e também evitar uma outra guerra, no caso a Terceira Guerra Mundial. Então, a primeira ação elaborada foi a formação de uma comissão de direitos humanos da ONU, que ficava responsável por uma redação de um documento prescritivo para listar todos os direitos fundamentais a todos os indivíduos. E justamente essa declaração ela foi construída em 18 de junho de 1948 e aprovada pela Assembleia Geral da ONU em dezembro de 48. E hoje, 193 países são signatários da ONU, que eles devem garantir em seus territórios o respeito e os direitos básicos ao cidadão. Inclusive, o Brasil também faz parte. E não há uma maneira expressa e objetiva da organização fiscalizar e regulamentar o cumprimento dos direitos humanos, mas as legislações da maioria dos países ocidentais democráticos, bem como seus sistemas judiciários, eles acabam implementando os direitos das declarações, a Declaração dos Direitos Humanos na sua própria Constituição, nas suas próprias leis. Então, a gente tem os direitos humanos e a ONU, certo? Então, além de ter redigido o documento central, que é Tratando-se dos Direitos Humanos no Mundo, a ONU ela tem a tarefa de garantir a aplicação de tais direitos. Porém, a organização não pode atuar como um fiscal central, regulador e ordenador das ações dentro dos países e dos governos. Então, ele não tem essa ação, ele não vai entrar diretamente com essa fiscalização. A ONU, justamente o máximo que ela pode fazer é recomendações para que os países signatários sigam os preceitos estabelecidos no documento que foi feito em 48. Então, ela só vai orientar, ela não pode chegar num país, num governo e falar é isso aqui, acabou. Não. Além de recomendações, elas também são comuns fazer algum tipo de estratégia envolvendo os países signatários para pressionar governos para que respeitem os direitos humanos dentro de seus territórios, como embargos econômicos, corte de relações comerciais, restrições em zonas de livre comércio e restrições de corte de relações externas. Então, ele procura uma forma amigável de fazer com que os países que participem da ONU aceitem os direitos humanos. E caso não aceitem, eles procuram medidas externas, que justamente por exemplo, embargos econômicos, ele cortar relações, certo? E o que mais pesa seria na economia do país. Então, justamente, é mais voltado por esse apelo econômico. E eu vou trazer aqui alguns artigos que são da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O artigo 1 trata da liberdade e da igualdade que devem estender a todos os humanos. Todas as pessoas, agora o artigo 2, né? Todas as pessoas podem requerer para si os direitos apresentados no documento. Nenhuma discriminação de qualquer origem pode ser feita. O artigo 3 afirma que são apresentados os direitos mais fundamentais à vida, à liberdade e à segurança pessoal. O artigo 4 diz que ninguém pode ser mantido em regimes de escravidão ou servidão. O artigo 5 diz que ninguém pode ser submetido à tortura, à crueldade ou a qualquer tipo de tratamento degradante. O artigo 6
a personalidade jurídica, ou seja, o reconhecimento legal e jurídico de todos como cidadãos. Deve ser reconhecido em todo e qualquer lugar. O artigo 7. A lei deve ser igual para todos, deve proteger a todos, e o documento da declaração também vale para todos, não importando as diferenças. O artigo 8. Toda pessoa pode recorrer ao sistema de justiça contra as violações da lei que as atingirem. O artigo 9. Proíbe as prisões, detenções ou exílios arbitrários que não foram resultados de um processo legal que comprove o ato como determinação de uma sentença judicial ou de algum tipo de medida judicial válida. No artigo 10, todo mundo tem direito a um julgamento oficial, público, imparcial e justo. No artigo 11, com 2 incisos, o artigo afirma que alguém que é acusado de um delito é inocente até que se prove o contrário e que não se pode condenar alguém por uma ação que, no momento em que foi cometida, não era crime em âmbito nacional ou internacional. E o artigo 12 traz que a lei deve proteger para que ninguém sofra intromissões no âmbito privado de suas vidas. O artigo 13, tratando de fronteiras e territórios, os 2 incisos deste artigo falam que todo mundo tem o direito de residir onde quiser dentro de um estado e que todos podem abandonar ou retornar ao seu estado de origem quando quiserem. Artigo 14. Os 2 incisos deste artigo garantem o direito à busca de asilo em outros países por perseguição, salvo em casos de processo legal legítimo. O artigo 15 traz nos 2 incisos desse direito. A nacionalidade é um direito de todos e que ninguém pode ser privado dele. O artigo 16. Os 3 incisos trazem. Eita, rapaz. Os 3 incisos deste artigo dizem que, a partir da idade em que o casamento é permitido, todos têm o direito de se casar, independente de qualquer diferença existente entre eles, desde que haja o consentimento de ambas as partes, e que o Estado deve garantir a proteção à família, entendendo que esse é o elemento fundamental da sociedade. O artigo 17 diz que toda pessoa tem direito à propriedade e que ninguém pode ser arbitrariamente privado dela. O artigo 18 trata da liberdade religiosa, garantindo o direito a todos de escolherem e mudarem seus credos religiosos, bem como manifestá-los em âmbitos públicos ou privados. O artigo 19 diz que todos têm o direito à liberdade de expressão, ninguém pode ser censurado ou discriminado por suas opiniões, e todos têm o direito de divulgá-las. Artigo 20. Todo mundo pode reunir pacificamente e ninguém pode ser obrigado a participar de qualquer tipo de reunião. Artigo 21. Todo mundo pode participar da política e da vida pública de seu país, seja diretamente, seja por meio de representantes eleitos por votação. O terceiro inciso desse artigo diz ainda que a vontade popular é o fundamental, primeiro que confere legitimidade aos poderes políticos. O artigo 22. Todos têm direito à segurança e à seguridade social e podem exigir estes direitos em suas diversas formas possíveis. O artigo 23, tratando do trabalho, os 4 incisos deste artigo garantem a todas as pessoas a possibilidade de escolher da escolha do trabalho, o trabalho digno, a remuneração compatível, justa e digna por qualquer tipo de trabalho, remuneração igual pelos trabalhos iguais e a possibilidade de função e filiação a sindicatos. O artigo 24. Todo mundo tem direito ao descanso, ao lazer, a uma jornada de trabalho compatível com o descanso e as férias remuneradas periódicas. O artigo 25. O primeiro inciso diz que todo mundo tem direito a condições básicas de vida que garantam para si e para sua família as condições básicas de subsistência, saúde, bem-estar, alimentação, vestuário, moradia e serviços sociais necessários. No caso da perda dos meios de subsistência involuntária, também a asseguradora a assistência social. O segundo inciso garante um amparo à maternidade e à infância, que devem ser protegidas. O artigo 26, tratando da educação. Esse artigo diz que todas as pessoas têm o direito ao ensino elementar, universal e gratuito.
Diz também que o ensino superior deve estar aberto a todos em igualdade, que a educação deve promover o respeito e os direitos humanos, que cabe aos países a escolha do tipo de educação que seus filhos vão receber. E esse artigo, o artigo 26, é um bom artigo para citação de redação no Enem. Artigo 27. Todos têm o direito de participação e usufruir da cultura, das artes e da ciência produzidas em sua comunidade. O artigo 28. Todos têm distinção, têm direito à ordem e à garantia dos direitos estabelecidos da Declaração. No artigo 29. Todos têm deveres para com a comunidade e, seguindo o cumprimento dos deveres, têm seus direitos garantidos. E, por último, o artigo 30. Os direitos e garantias apresentados na declaração não podem ser utilizados para destruir ou atacar qualquer tipo de direito fundamental. Voltando, né? A gente vem agora para o conceito de liberdade. E, segundo o dicionário de filosofia, em sentido geral, o termo liberdade é a condição daquele que é livre, com a capacidade de agir por si próprio, autodeterminação, independência e autonomia. Existe uma concepção negativa e positiva da liberdade. E no sentido negativo, a liberdade significa a ausência da restrição ou de interferência. E já no sentido positivo, ela significa a posse de direitos, implicando o estabelecimento de um amplo âmbito de direitos civis, políticos e sociais. E o crescimento da liberdade é concedido com a conquista da cidadania. No sentido político, a liberdade civil ou individual é o exercício de sua cidadania dentro dos limites da lei e respeitando os direitos dos outros. Então, a gente tem uma frase de Spencer que a liberdade de cada um termina onde começa a liberdade do outro. Já para um sentido ético, trata-se de um direito de escolha pelo indivíduo de seu modo de agir, independente de qualquer determinação externa. Então, a gente tem uma frase de Descartes que a liberdade consiste unicamente em que, ao afirmar ou negar, realizar ou enviar o que é entendido nos prescreve, agimos de modo a sentir que, em nenhum momento, qualquer força exterior nos constrange. E a gente também tem a questão da liberdade de pensamento, em seu sentido estrito, é inalienável, inquestionável. Reivindicar a liberdade de pensar significativa a uma luta pela liberdade de exprimir o que está se pensando. E Voltaire justamente traz que não estou de acordo com o que você diz, mas lutarei até o fim para que você tenha direito a dizer. E Thomas Hobbes ele fala: o homem é livre. O homem livre é aquele que não é impedido de fazer o que tem vontade, no que se refere às coisas, e que pode fazer por sua força e capacidade. E Kant, ele traz que ser livre é ser autônomo, isto é, dar a si mesmo as regras a serem seguidas racionalmente. Frise a parte racionalmente, porque você é livre para fazer o que quiser, mas você não pode ferir a liberdade do próximo, que é o que eu trouxe logo no começo e que também isso aqui vai estar se correlacionando com a questão dos direitos humanos. Eu tenho meus direitos, eu tenho minha liberdade, mas no momento que eu firo a do próximo, eu perco os meus, certo? E para Jean-Paul Sartre, a liberdade é a condição ontológica do ser humano. O homem é, antes de tudo, livre. O homem é nada antes de definir-se como algo, e é absolutamente livre para definir-se, engajar-se, encerrar-se e esgotar a si mesmo. E no livro A Sociedade do Espetáculo, de Gudbord, ele critica a sociedade de consumo e o do mercado, que afirma que a liberdade de escolha é apenas uma liberdade ilusória, já que a gente tem que escolher entre duas ou mais coisas que já foram predeterminadas por outros. Então, em uma sociedade capitalista, onde a única liberdade que existe socialmente é a liberdade de escolha, de qual mercadoria a gente vai conseguir consumir. E ela impede que os indivíduos sejam livres na sua vida cotidiana. Então,
é um pouco complicado, um pouco mais complexo essa questão de liberdade, porque a gente está escolhendo entre duas coisas. A liberdade da escolha, a gente escolhe entre duas coisas, três coisas ou mais. Mas a gente está escolhendo algo que já foi pré-determinado e escolhido por pessoas sem ser nós mesmos. Então a vida cotidiana na sociedade capitalista, de acordo com Debord, se define em tempo de trabalho e tempo de lazer. Assim, a sociedade de mercadoria faz da passividade, a escolha e o consumir, a liberdade ilusória, que se deve buscar a todo um custo. Enquanto que, de fato, como seres ativos, práticos no trabalho e na produção, não somos livres. De maneira geral, a liberdade de indivíduo ou de grupo sempre sugere ou tem a possibilidade de implicar a limitação da liberdade dos outros. Então, sempre é bom ressaltar a questão da infração da liberdade do próximo, certo? E, basicamente, o que eu quis trazer para vocês é isso. E, como eu já venho falando, qualquer dúvida podem entrar em contato. E muito obrigada pela atenção de vocês.